Oi, gente! Bem, faz muito tempo que eu não posto nada, mas o motivo era porque eu fiquei doente, não com coronavírus, graças a Deus, mas com infecção urinária e outras coisas, e eu tava lidando com o Gabriel numa transição bem complicada, porque ele começou a dar gritos horríveis, quer dizer, eu já tô misturando aqui no inglês rapidinho, mas eram gritos horríveis, e ele ainda continua dando esses gritos quando ele fica frustrado, mas nós estamos trabalhando nisso, e se o meu método der certo, eu vou passar pra vocês. Aconteceram alguns fatos recentemente que me veio a ideia desse vídeo que eu vou gravar hoje, que é: os pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Efésios 6, eu acredito que tá no versículo 4. Bem, recentemente uma pessoa começou a brigar com a mãe e tudo mais, não acabou bem. Mas então eu escutei a mãe falando isso, porque a Bíblia diz que filho deve honrar pai e mãe, você não me honra. E ele se desconcertou, porque ele não tinha como rebater. Mas quando eu analisei toda a situação, não sou psicóloga, mas quem tá de fora sempre vê melhor, né? E quando eu analisei toda a situação, eu percebi que a mãe tinha provocado a ira no filho dela desde a infância. E o que acontece? Existem várias formas de você provocar a ira no seu filho. Quando Deus fala: filho, honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos os teus dias, tudo bem, ele é um mandamento com promessa. Mas é muito difícil para um filho honrar pai e mãe quando o pai e a mãe provocam a ira. Então eu fico às vezes pensando, Deus é um cara tão inteligente que ele, sabendo que era difícil honrar pai e mãe em certos momentos, ele já colocou ali uma dica pro pai e pra mãe. Se tu quer que teu filho te honre, não provoca a ira nele, porque quando você provoca a ira, fica difícil para ele te honrar. Então vamos ajudar aqui um pouquinho? E aí me veio a pergunta: como que a gente provoca a ira aos nossos filhos? Então, algumas das formas, eu vou citar algumas aqui, mas que vale a pena reflexão. Negligir os seus filhos. Como que é negligir os seus filhos? Você tá jogando videogame, você tá no seu telefone, você tá conversando com seus amigos e os seus filhos estão ali sozinhos e precisando da atenção do pai e da mãe. E os pais simplesmente ignoram. Isso é uma forma de provocar a ira, porque você não sabe que você tá plantando no coração daquela criança. A segunda forma de você provocar a ira no seu filho é desrespeitando o pai ou desrespeitando a mãe na frente do filho. Quando você chama nomes agressivos na frente dos seus filhos para o seu cônjuge, você está ensinando seu filho a tratar aquela pessoa da mesma forma que você trata. Aí quando aquela criança cresce, você se pergunta: por que ele me chama assim? Por que ele me trata assim? Essas são as sementes que você plantou durante uma vida inteira. Aí uma outra questão que eu analisei, de uma outra forma de você provocar a ira no seu filho, além de negligir com atenção, com carinho, com amor, é também denegrir o seu filho, principalmente na frente dos outros. Por exemplo, você tá falando com seus amigos e fala mal do seu filho. Isso é provocar a ira. Mesmo se o seu filho não estiver presente, você não fala mal do seu filho para os outros, ainda mais quando ele já está na fase adulta. Uma terceira forma é você repreender o seu filho na frente de outras pessoas. Mesmo que a criança tenha, por exemplo, Gabriel e Helena tem 2 anos. Eu já cometi esse erro. Eu já chamei a atenção do Gabriel e da Helena na frente dos avós deles. E aí os avós começaram a pensar que eles também tinham essa autoridade de chamar a atenção deles, porque eu fiz na frente deles. Mas aí eu conversei com os avós e disse: bom, disciplina com pai e mãe, fica na tua. E desde aí mudou. Mas eu não chamo mais a atenção do Gabriel e da Helena na frente de ninguém. Por quê? Porque é uma outra forma de provocar a ira nos seus filhos.
Você quer chamar a atenção do seu filho? Chame ele no quarto. Chame ele no banheiro. Vá com ele para um lugar onde ninguém está olhando. Sente ele, converse com ele olhando no olho. Porque ele vai entender. Gabriel e Helena, Gabriel, por exemplo, eu olho ele no olho e eu digo pra ele como eu tô me sentindo. Na verdade, hoje em dia, eu nem preciso mais falar com o Gabriel. Quando ele tá agindo de forma que ele não deveria, eu me ajoelho na altura do Gabriel e eu olho no olho dele e fecho a cara, mostrando que eu estou reprovando aquela atitude dele. E ele desaba, chorando. Eu não preciso falar nada. Ele desaba, me abraça e diz: eu te amo. Levou um tempo, mas foi dessa forma que o meu pai e minha mãe me criaram. Só o olhar do meu pai já me fazia me derreter toda. E eu peguei essa mesma criação e estou passando para os meus filhos. Meu pai e minha mãe nunca me chamaram a atenção na frente das pessoas. Era sempre entre quatro paredes, eu e eles. E eu vejo muitos pais cometendo esse erro. Muitos pais, eles não sabem o que estão fazendo. Porque essa criança vai crescer. E quando essa criança ficar adulta, vai ter tanto ressentimento de você que só um psicólogo para tratar e Jesus. Uma outra forma de você provocar ira no seu filho é, por exemplo, aquela criança, ela tá acima do peso. Tivesse 5 quilos acima do peso. Tá com uma barriguinha. Mas é criança, né? Aquela criança, vamos supor, tem 6 anos, 7 anos de idade. Aí a mãe ou o pai olha para aquela criança e fala: você tá gordo. Olha para tua barriga. Olha isso, olha aquilo. E começa a alterar a voz, gritando com aquela criança, machucando o ego daquela criança, machucando, fazendo bullying com aquela criança. E aí aquela criança cresce. Como é que vai ser aquela criança que escutou a infância toda que era gordo, que estava acima do peso, que era isso, que era aquilo? Como é que vai ser aquela criança? Vai ser um homem, uma mulher super inseguro, com a aparência, vai entrar num relacionamento, provavelmente vai ser um relacionamento abusivo, por causa das inseguranças de infância, vai guardar os ressentimentos, e é isso que vai acontecer. E aí o seu filho vai olhar para você e vai dizer: por que você fez isso comigo? Por que você falou aquilo para mim? E aquela mágoa vai ficar lá. Mesmo que aquela ferida esteja sarada, com casca, aquela ferida vai abrir em algum momento. E aí vai jorrar sangue para tudo que é lado. O que a gente faz com os nossos filhos hoje refletem e muito como eles vão ser no futuro. Eu vejo isso diariamente. Eu vejo pessoas falando: por que você manda eu me para bem longe? Por que você não me respeita? O que você fez na infância daquela criança? O que você fez que fez com que ele ou ela te tratasse assim? Você colocou limites? Você deixou a criança fazer o que queria? Você deu atenção? Você repreendeu na frente dos outros? Como é que foi? Conheço uma pessoa que tem traumas horríveis da infância. Conheço uma pessoa que simplesmente tem mágoas de pai e mãe que não sararam. Já é uma pessoa adulta. A gente só dá aquilo que a gente recebe. Então, quando você estiver criando seu filho, pense quando aquela pessoa tiver o próprio filho. Tudo que você deu é o que ele ou ela vai dar para o filho. Ninguém dá o que não recebeu. A não ser que Jesus entre e faça uma transformação incrível. E às vezes, por exemplo, pai e mãe começam a briga com o filho e quer que o filho venha e peça perdão por uma briga que pai e mãe começou. Mas honestamente, essa é uma outra forma de você provocar a ira. Você precisa analisar as coisas que saem da sua boca. Porque o que sai da sua boca revela o que está no seu coração. E eu tenho visto diariamente pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem cheias de Deus, com o coração sujo, porque eu vejo o que sai da boca deles.
Eu não vou expor nomes, não vou dizer quem são. É um vídeo rápido, porque eu vejo uma humanidade toda crescendo e indo pro abismo. Porque pai e mãe, na hora da raiva ou na hora da frustração, não sei nem dizer em que hora, ataca os filhos de formas subliminares que vão afetar aquela pessoa pro resto da vida. Você está moldando um ser humano. Criar um ser humano de bom caráter não é uma tarefa fácil. Aí eu vejo muita gente com filho crescido falando: por que meu filho é desse jeito? Vá lá atrás, abra o baú e veja o que você fez que transformou seu filho naquele jeito. Então eu comecei a ler mais, analisar mais, estudar mais. E de fora eu vejo muitas situações e eu decidi que Gabriel e Helena vão ser pessoas de sucesso. Pessoas com inteligência emocional. E eu não quero saber quem está ao meu redor. O meu trabalho vai ser bem feito. E o seu, como é que vai ser? Bom, então eu quero que você, principalmente pai e mãe, analise como você trata o seu filho. Analise a forma como você está criando o seu filho, as palavras que saem da sua boca. Não provoque a ira no seu filho se você quer que ele ou ela te honre no futuro. Mesmo agora, criança, você precisa analisar a forma como você trata a criança para que ela consiga te honrar. Então, fica a dica. E o próximo vídeo vai ser sobre a criação bilíngue do Gabriel e da Helena. Obrigada por assistir, deixe seu like, comentário se quiser, pode me seguir nas redes sociais também e aguardo você na próxima. Bye, bye!